Efésios capítulo 5, versículos de 15 a 21. Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Nosso Deus e nosso Pai, graças te rendemos, Senhor Deus Todo-Poderoso, e que tem sido nosso refúgio e baluarte de geração em geração. Louvado seja o teu Filho amado Jesus Cristo, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. Bendito seja o Espírito Santo que nos tem comunicado todas as bênçãos da divindade. Clamamos pela tua bondade para que sejamos cada vez mais santos conforme a imagem do seu Filho, acerca da qual tudo foi feito por ele e para ele. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Nós falamos nas exposições anteriores que atingimos o clímax do assunto entre as trevas e a luz. Vimos a partir do capítulo 4, versículo 17, o contraste da luz e trevas e o apóstolo discorrendo as obras delas como um pisca-pisca, ora ressaltando as práticas das trevas, ora enfatizando as práticas da luz. Falamos também que até o versículo 24 do capítulo anterior, Paulo dedicou o seu argumento de forma geral à atividade dos homens que andam nas trevas e à ação dos que andam na luz. E a partir do versículo 25, ele começa a apontar especificamente a ação moral dos homens que vivem na negridão, bem como os atos dos que andam no brilho da luz. Na exposição antecedente, vimos como Paulo continuou salientando as obras das trevas e da luz, mas aplicando suas instruções diretamente à igreja, dizendo: Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E agora, nesse texto que temos na nossa frente, Paulo vai finalizando suas determinações acerca da gloriosa renovação no espírito do entendimento, bem como o revestimento do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então vamos considerar esse texto da Palavra de Deus sobre o tema Enchei-vos do Espírito, se utilizando do finalzinho do versículo 18. Enchei-vos do Espírito. Novamente eu chamo a atenção para a conjunção grega on, então, por essa razão, sendo assim. Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, e sim como sábios, nos recomendando ao sentido anterior, onde nos foi dito: não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Vimos que devemos desmascarar os pecados dos ímpios e não apenas ficar neutralizado com eles. E aqui no versículo 18, Paulo menciona 3 qualidades, quando diz: Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, e sim como sábios. Quando nós reprovamos as obras infrutíferas das trevas, nós somos prudentes. A palavra grega para prudente geralmente é frônimos, que é precavido, previdente, prudente, mas aqui no nosso texto essa palavra não deriva de frônimos, e sim akribos, que significa exatamente, acuradamente, diligentemente. Então Paulo chama a atenção dos efésios para que tenham um pulso firme a fim de que não sejam cúmplices nas obras mortas das trevas e diligentes para desmascará-las. Quando Paulo diz
Portanto, vede prudentemente como andais, ele encoraja para que a igreja seja bravia, diligente, aplicada, rápida, procurando evitar o perigo do coração dobre. Tiago 1,8 diz: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Portanto, vede prudentemente como andais. Sejam firmes, sejam ativos e ligeiros para não ser como nécios, e sim como sábios. O apóstolo chama a atenção para mais um atributo divino, que é a sabedoria de Deus. Se os efésios forem firmes e ligeiros para desmascarar o pecado, comprovarão que são sábios. Caso contrário, serão nécios. A palavra grega para nécio é azofós, ou seja, tolo, insensato. Os filhos da desobediência que vivem nas trevas são tolos, simplórios e muitos, até mesmo, ficam ridículos por causa dos seus pecados. No nosso texto, por exemplo, é citado a embriaguez. A palavra grega para sábio é sofós, que significa instruídos, espertos. A aplicação imediata aqui é que se formos espertos e instruídos na palavra de Deus pelo poder do Espírito Santo, então venceremos o pecado e o reprovaremos andando de forma sábia e de acordo com a vontade de Deus. Somente com a palavra de Deus nós venceremos o pecado e o diabo. O pecado não se vence com o moralismo, com força de vontade ou com justiça própria, mas com a palavra de Deus aplicada no cotidiano, se tornando em sabedoria. Só assim andaremos prudentemente, não como nécios, mas como sábios. Mas Paulo continua e diz no versículo 16, remindo o tempo porque os dias são maus. O que ele quer dizer com remindo o tempo? Paulo se utiliza da palavra grega exagorazo, que significa comprar alguém que estava preso. Hoje há muitos sequestros e se fala muito em resgate. Cristo nos resgatou da escravidão do pecado. Quando Paulo diz remindo o tempo porque os dias são maus, não importa o custo. Seja qual for o custo, devemos aproveitar todas as oportunidades e não esperar que elas venham ao nosso encontro. Devemos desmascarar o pecado, nos enriquecer de boas obras, pregar o evangelho do reino visando o seu avanço a todo custo, remindo o tempo porque os dias são maus por causa dos homens agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha, pela astúcia com que induzem ao erro. Os dias são maus por causa da vaidade dos seus pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Os dias são maus por causa da mentira, da ira pecaminosa dos homens, por causa da ação do diabo que só apoia no coração dos homens. Os dias são maus por causa do furto, da ociosidade, da falta de amor ao próximo, da palavra torpe. Os dias são maus por causa da amargura, cólera, gritaria e blasfêmia, conforme consta do nosso contexto, e que pela graça de Deus pudemos considerar, e depois de Paulo advertir a igreja para que sejam diligentes e sábios, remindo o tempo porque os dias são maus, ele aponta a razão aqui no versículo 17. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Está aí o que havíamos dito. Se tivermos conhecimento e instrução das doutrinas da palavra de Deus pelo poder do Espírito Santo, então venceremos o pecado, andaremos de forma sábia e de acordo com a vontade de Deus, e não seremos insensatos. A vontade de Deus revelada na sua palavra é a solução para a insensatez. A palavra grega para insensatos é afron, que significa estúpido, tolo, precipitado, irrefletido, que age sem medir as consequências. A imagem é de alguém que comete o pecado e dá de ombro sem preocupação com as consequências. E por essa razão, disse Paulo, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor.
E Paulo especificamente cita o pecado da embriaguez em contraste com ser cheio do Espírito Santo. Nós lemos no versículo 18: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. O ponto aqui é a alegria. No Salmo 5, versículo 11, Salmo 16, 11, no capítulo 32, 11, diz: Mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes. E em ti se gloriem os que amam o teu nome. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós todos que sois retos de coração. O contraste é o álcool que produz alegria momentânea, entorpecida superficialmente pela embriaguez, e a verdadeira alegria produzida pelo Espírito Santo. O salmista disse que o vinho alegra o coração do homem. Eclesiastes 10, 19, o festim faz-se para rir. O vinho alegra a vida, e o dinheiro atende a tudo. Moisés falou em Deuteronômio 14, 26. Esse dinheiro dá-los-á por tudo que deseja a tua alma. Por vacas, ou ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás tu e tua casa. É claro que o pecado é o exagero e o abuso do álcool, e não o seu uso. O vinho em si não é pecado, assim como o dinheiro em si é bom. O amor ao dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Assim é com a bebida também. O pecado é o vício, o exagero, a embriaguez, os escândalos e o peso na consciência. Esses são os pecados do álcool. Provérbios 21 diz: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Quando Paulo diz no versículo 18: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, ele mostra que devemos nos encher do Espírito, para se andar na luz, imitando Deus, como filhos amados, e andando em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Quem anda na luz, cheio do Espírito Santo, anda em amor. Quem anda nas trevas, bêbado, anda brigando e em dissolução. Certamente a bebedeira está intimamente relacionada com a dissolução. Os bêbados geralmente não são casados por causa da dissolução. É uma raridade ver alguém entregue ao álcool e ser bem casado. O catecismo maior liga a bebedice com o adultério. Então Paulo adverte: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos no Espírito Santo. Encher-se do Espírito Santo é encher-se da palavra de Deus. Ela é inseparável do Espírito Santo. O Espírito Santo não opera sem a palavra de Deus. O sentido de enchei-vos no grego é sempre estar completando até o máximo. Nunca estaremos absolutamente cheios do Espírito Santo. Sempre temos que encher dele, das perfeições do seu ser divino. E quando estamos cheios do Espírito Santo, então o resultado está indicado aqui nos versículos 19 a 21. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. No versículo 19, falando, a palavra grega para falando é laléu. Não se refere apenas a falar, mas utilizar a voz para falar e cantar. É como se Paulo dissesse: vocês devem expressar entre vocês mesmos as suas emoções felizes e alegres. Os salmos aqui mencionado, falando entre vós com salmos, esta palavra hebraica significa cântico sagrado, destinado a ser entoado com acompanhamento de um instrumento musical.
Existem muitos hinos nos Salmos, mas podemos lê-lo também. Os cânticos espirituais são expressões que brotam de um coração grato e comovido. Na Bíblia aparecem vários cânticos, por exemplo, o cântico de Ana, o de Zacarias, por ocasião dos filhos que nasceram. Temos também o Magnificat de Maria. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo nos encoraja a falarmos entre nós com salmos, obviamente que isso contribuirá para a unidade da igreja. Os salmos dito por Paulo se refere ao saltério do Antigo Testamento, e os hinos são os cânticos de louvor a Deus e ao Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo diz, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, os que cantam louvores a Deus devem cantar com a alma para contagiar e edificar a fé dos ouvintes. Os que recitam salmos devem falar de coração para que as pessoas sintam as verdades cantadas e faladas. Existem igrejas que têm uma verdadeira orquestra sinfônica dentro dela, mas isso edifica a alma? Será que é possível somente a música, sem a palavra de Deus, edificar a igreja? Claro que não. Qualquer coisa de nova que o homem introduza na adoração, que não tenha como objetivo exaltar a Deus, é desejo por novidade. Deus mesmo ordena na sua palavra a forma de adorá-lo. O resto é invenção humana. Douglas Kelly disse: sabemos como o Espírito aborrece as invenções dos homens, porque os acréscimos no culto a Deus é algo impuro e corrupto. Os reformadores criam que o culto é prioridade número 1 nessa vida terrena, bem como a prioridade número 1 também nos céus. O problema que tem surgido na adoração pós-moderna é que ela está centralizada no homem e não em Deus. O homem quer se aparecer com corais, solos, bandas, duetos, trios, etc. Ele quer ser reconhecido. Os puritanos eram contra tudo isso. Portanto, a recomendação de Paulo é que cantem e falem de coração as verdades reveladas na palavra de Deus, a fim de que despertem a consciência da igreja pela santidade de Deus. Que Deus nos dê a graça de abrir nossos corações ao amor dele, fazendo melodias através dos cânticos espirituais e hinos, adorando-o de forma pública, corporativa e sinceramente. Hoje em dia, os hinos estão sendo desprezados em detrimento às músicas novas feitas pelos homens modernos, isentos de qualquer doutrina e teologia bíblica. A igreja pós-moderna hoje está assim. Eles não gostam dos hinos e dos salmos. Somente a igreja pode adorar a Deus, os eleitos antes da fundação do mundo e predestinados para a adoção de filhos. Estão aptos a falar entre si com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Observe a importância do culto público na vida cristã. Hoje se tem a impressão que o culto e o dia do Senhor não têm muita importância, mas tem sim. Congregar deve ser prioridade de todo crente. E no versículo 20 é-nos dito, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos ser gratos e reconhecer os benefícios que Deus tem nos dado, que são muitos. No Salmo 103, 1 e 2 diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Devemos sempre dar graças por tudo a nosso Deus, apesar das lutas e dificuldades. É-nos ordenado a dar sempre graças a Deus por tudo, seja na riqueza, pobreza, saúde, doença, alegria ou tristeza. Paulo fazia isso. Nós vimos no capítulo 1, versículo 16, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações.
devemos dar graças a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Observe a ênfase de Paulo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pois, como já ficou evidente, as bênçãos recebidas a partir da eleição antes da fundação do mundo foram tudo em Cristo Jesus. Essas bênçãos são nele, em quem estão escondidos todos os tesouros da ciência e da sabedoria. Todas as bênçãos vêm do Senhor Jesus. Ele nos escolheu em Cristo e nos predestinou para Ele. É por meio de Jesus Cristo que fomos adotados e nos concedeu gratuitamente no amado. É no Senhor Jesus que vamos nos convergir e é nele no qual fomos feitos herança. 1 Timóteo 2,5 diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, essas bênçãos dadas por Deus, nosso Pai, estão escondidas em Cristo Jesus. Por isso foi natural Paulo ordenar aos Efésios que dessem graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E, finalmente, no versículo 21, Paulo termina o seu raciocínio ressaltando desde o capítulo anterior a importância das obras das trevas em contraste com as obras da luz, dizendo: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Por que Paulo termina assim? Porque se não nos sujeitarmos uns aos outros, a unidade cristã e o crescimento da igreja estará fadada ao insucesso. O nosso Senhor não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele lavou os pés dos discípulos. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Paulo falou em Filipenses 2, de 2 a 4. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. A arrogância divide os membros da igreja, mas a humildade promove a unidade. A lição principal desse texto é a obrigação do crente ser cheio do Espírito Santo, falando salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-se mutuamente no temor de Cristo. Fora da igreja não há salvação. Não é possível ser um bom crente e ficar fora da igreja do Senhor Jesus. Hoje se tem o fenômeno moderno do crente autônomo. A igreja é mais preciosa para Cristo do que a esposa para o seu esposo. No Salmo 84, 1, 2 e 10 diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo, pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Esse era o desejo e amor do salmista pelo culto e pela igreja do Senhor. Que Deus nos dê a graça de amarmos o culto, os louvores, os hinos, os salmos, a pregação do evangelho, e compreendermos que todos os que querem viver uma vida piedosa e cristã não pode separar-se da igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Amém.